Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Segredos da Logística. Aqui eu conto para vocês sacadas da logística para ajudar você aí no seu desafio, nas suas dificuldades no dia a dia da logística. E hoje, nosso tema é o seguinte: como que eu posso saber se eu estou indo bem ou não trabalhando na logística? Bom, vamos lá, vamos começar essa aula de hoje explicando um pouquinho como é que funciona essa questão de avaliação. Na medida que você vai crescendo na sua carreira da logística, os critérios de avaliação eles vão mudando, eles vão tendo algumas sutilezas de como que você vai ser avaliado. Então, para você saber se você está indo bem, se você está indo mal, no início, quando você começa ali a trabalhar na logística, ele é mais subjetivo. É algo que você não tem tanta clareza. E depois, aos poucos, isso vai ficando mais objetivo. Então, vamos entender um pouquinho o que é essa questão de subjetivo e objetivo, ok? Bom, a parte subjetiva é o seguinte: a sua avaliação, né, quando você está lá sendo avaliada pelo seu gestor, depende da análise dele, é o critério que ele tem. Então, cada gestor vai ter um jeito de avaliar, cada gestor vai ter um critério, é normal. E como é que funciona esse critério? Esse critério é baseado na vivência dele, na experiência do seu gestor, de como ele acha as coisas que são importantes para entregar naquela atividade, naquela função. E é aí que ele faz a análise dele. Então, cada gestor tem um jeito subjetivo de avaliar. Pode até existir alguma similaridade na forma que um gestor avalia e na forma que outro gestor avalia. Sim, pode existir, mas no final das contas, cada um tem o seu próprio jeito. Então, esse critério de como que o gestor usa, né, para fazer aquela avaliação, avaliar se você está indo bem ou se você está indo mal, não é muito claro. Você não tem algo tão ali estabelecido, algo tão, como que eu posso dizer, tão palpável, né? Onde você consiga falar, bom, eu tenho certeza que se eu estiver fazendo isso, o meu gestor vai estar feliz comigo e vai estar realmente, eu vou estar indo no caminho certo. Isso não é tão claro, não é mesmo. E aí você vai lidar, eu diria que com pelo menos 3 tipos de gestores. Tem aquele gestor durão, aquele gestor que não permite nenhum vacilo. Então, se você vacilou com ele, fez alguma coisa, cometeu algum erro, você já está na marca do pênalti. Você não vai nem ter chance, talvez, a segunda chance, porque o cara realmente é muito rígido. E aí você pode ter um outro estilo de gestor, aquele gestor que é um gestor mais paizão, aquele cara que você comete o erro, comete o deslize, ele não fala nada contigo, tenta resolve todos os problemas que aconteceu, mas também não fala com você, não dá uma bronca, não te orienta, né? Não tenta melhorar o que você fez. Você também vai se deparar com esse tipo de gestor que a gente pode chamar de um gestor mais paizão. E aí tem aquele outro gestor, que é um gestor mais justo, que é aquele cara que você vai cometer um deslize, você vai ter alguma pisada na bola, vamos assim dizer, e ele vai chamar você para conversar. E ele vai conversar, vai explicar o que você fez errado e vai te orientar. Olha, você fez isso assim, o correto era ter feito assado. Você vai realmente aprender com ele, porque ele vai realmente te orientar. Ele vai te orientar para o caminho certo, o que você deveria estar fazendo. Esse cara é o cara que talvez todo mundo gostaria que tivesse. Mas olha, na nossa carreira não vai ter jeito. Nós vamos necessariamente passar pelos 3 tipos de gestores. E talvez tenha até mais. Eu falei do gestor durão, do gestor paizão e do justo. Mas você pode até se deparar com outros. Esses são 3 exemplos para você ver o quanto pode ser subjetivo uma avaliação se você está indo bem ou se você está indo mal na logística. Você percebeu? Percebeu que você pode estar hoje sendo gerido, né, tendo uma gestão por um gestor justo, e aí você sabe como ele pensa. Mas daqui a pouco muda o perfil, é um gestor durão,
mas você já não sabe como que ele pensa. E não é claro isso. E aí você fica lá naquele seu dia a dia, você fica pensando, pô, será que eu estou indo bem? Será que eu estou indo mal? Como é que eu estou? E você fica com aquela dúvida na sua cabeça. Você fica lá se questionando se realmente você está tendo uma boa performance. E olha, isso é algo péssimo, porque é muito ruim, né, quando você está fazendo alguma coisa e você não sabe se está fazendo bem. É péssimo. Poxa, você já teve a sensação de que você estava agradando, que você estava realmente fazendo alguma coisa que você imaginava, que estava mandando muito bem mesmo, e de repente você recebe um feedback que você não estava indo bem? Putz, é um negócio frustrante, não é? Vai ficar maluco com isso. Bom, mas tudo bem, a gente vai passar por isso, vai ter o gestor, aí eu nem vou perguntar qual é o seu gestor preferido, esse não é o objetivo. Meu objetivo é mostrar que você vai ter na sua carreira pessoas diferentes te avaliando. Pessoas avaliando você de forma subjetiva e cada gestor vai ter um jeito. Bom, não ajuda nada, né? Porque você não vai saber se você está indo bem. Então tá, vamos lá pensar no seguinte. Você concorda que isso vai acontecer. E você concorda que é extremamente frustrante você não saber se está indo bem ou se está indo mal. É horrível. É horrível. Bom, mas vamos lá. Se você está cumprindo o seu trabalho, você está trabalhando direitinho, você está cumprindo o seu escopo, lá por que você foi contratado, você está trabalhando legal, você é uma pessoa muito participativa, participativamente das reuniões, você participa ativamente das discussões. Pô, você está entregando resultados muito bons, você tem resolvido problemas ali com uma frequência e com uma agilidade que não é tão comum dos seus colegas. A grande chance que qualquer um desses gestores que você vai ter te avalie muito bem. Afinal das contas, quem não gostaria de ter na equipe um cara, um profissional ou uma profissional que fizesse tudo isso que eu falei, que estivesse lá trabalhando direitinho, trabalhando bem, sendo participativo, sendo ativo nas discussões, propondo soluções, propondo melhorias. Pô, é o sonho de todo gestor. Todo mundo gostaria disso. Concorda? É uma coisa que todo mundo quer. Bom, mas o que eu quero falar para você é que na medida que você vai crescendo na sua carreira, esses critérios subjetivos, eles vão ficando cada vez mais de lado. Vão avaliar ainda esse seu comportamento, vão avaliar a forma como você está trabalhando, vão avaliar se você está entregando bem, se você está entregando mal. Vão. Só que ele vai começar a ter um outro critério. E que critério é esse? É um critério mais objetivo. E é esse critério mais objetivo que eu quero falar com você agora. O que é esse critério mais objetivo? Vamos lá. E aqui, na nossa aula de hoje, nós vamos falar bastante sobre esse critério mais objetivo, porque é muito importante você saber disso agora, independente da etapa da carreira que você esteja. Bom, o critério que é claro e objetivo para realmente mostrar para você se você está indo bem ou se você está indo mal, é uma palavra de 4 letras. E essa palavra de 4 letras é meta. Meta, isso mesmo. Tem gente que quando ouve essa palavra, ouve lá a palavra meta, a pessoa fica em pânico. Tem gente que treme as bases, fica com baita de um medo. Você é assim? Será que você tem medo quando alguém fala sobre meta para você? Porque medo é uma coisa. Medo é aquela, poxa, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? Agora, pânico é o cara que para e o cara não sai do lugar, o cara não consegue mais resolver nada, o cara trava. Trava mesmo, porque ele fica em pânico quando ouve a palavra meta. Bom, se você é a pessoa que fica em pânico, vamos lá, vamos entender. Se você é a pessoa que tem medo, também vamos entender. Porque é o seguinte, a meta é algo que definitivamente ela pode mudar a sua vida. Ter meta pode mudar a sua vida. E eu não estou falando de meta pessoal não, tá? Eu estou falando aqui corporativamente, meta profissional, na sua empresa. Eu não estou falando de meta, meta na sua casa, meta na sua vida, não. Mas ela pode mudar sua vida, uma meta.
Pô, mas pode mudar minha vida? Mas como assim vai mudar a vida uma meta? Na empresa? Vai mudar minha vida em casa? Como assim? Não estou entendendo absolutamente nada. Mas vamos lá. E quando eu falo que ela vai mudar a sua vida, ela muda a sua vida, né? Profissionalmente e muda a sua vida pessoalmente. Muda nos dois pontos. Você vai entender por que muda. E quando você começar a entender como a meta pode ser a sua virada da chave, você vai querer ter a meta como a sua melhor amiga. E é isso que eu vou falar. Sim, preparado para quê? Para bater a meta. Porque é algo muito importante profissionalmente. Você tem que estar 100% preparado para quando você tiver uma meta, você conseguir lá bater, você conseguir atingir aquele resultado que foi passado para você. Você tem que ter capacidade de fazer aquilo. O que é meta? Primeira coisa, se você não souber o que é meta, você pode até estar achando que tem alguma meta e de repente não tem. Então vamos lá entender direitinho o que significa meta. Bom, uma palavra curta que ela resume basicamente 3 partes. Toda meta ela é composta de 3 partes. A primeira parte é objetivo. O que você tem que fazer? A segunda parte a gente chama de valor. Quanto que você tem que melhorar? Qual que é o alcance que você tem que ter? E a terceira parte de uma meta é o prazo. Até quando você tem que melhorar aquilo? Até quando você tem que atingir aquele resultado? Então, toda meta vai ter esses 3 componentes. Objetivo, o que precisa ser feito. Valor, quanto precisa ser melhorado. E prazo, que é até quando precisa ser melhorado. Não existe meta que não tenha esses 3 componentes. Então, se você estiver estabelecendo uma meta hoje para a sua operação e que você não tenha esses 3 componentes, objetivo, valor e prazo, ela está capenga. Você precisa ter sempre esses 3 objetivos, tá bom? Então não fique sem esses objetivos, isso é extremamente necessário. Sem isso você não tem uma meta feita de forma correta, tá? Esse é um conceito correto de meta. E vamos lá, quando você junta essas 3 partes, objetivo, prazo, vamos lá, objetivo, valor e prazo, fica muito claro o que você tem que fazer. Lembra que eu falei que lá no início você tinha uma avaliação que ela tinha um critério mais subjetivo? Era um critério que você não sabia muito bem como que estavam te avaliando, você não sabia muito bem quem que você tinha que fazer, né, para saber se estava indo bem ou se estava indo mal. Só que quando você tem uma meta, você começa a ter muito claro, porque está lá escrito o que você tem que fazer, quanto você tem que melhorar, até quando. Então fica muito claro para você se você está indo bem ou mal. Então, o critério de avaliação sua, vai ter o critério subjetivo ainda? Vai ter o critério comportamental, como você se relaciona com as outras áreas. Isso é fundamental, sempre vai ter. Mas também vai ter agora um critério extremamente objetivo, que é preto no branco. Ou você atingiu, ou você não atingiu. Simples assim. A meta não tem mais ou menos. Até tem, né? Porque a meta você tem, ela vai, depende de empresa, vai do 0 ao 100. E aí tem escalas de atingimento. Mas você atinge, de repente, o máximo, atinge o mínimo você não ganha nada, o máximo você ganha um monte de dinheiro, e a metade você ganha um pouco menos. Mas você ganha. Então, fica muito claro quando você tem essa meta, o que você precisa melhorar, o que espera de você. Quando você tem uma meta, fica extremamente claro o que o teu gestor está esperando. O que a empresa está esperando de você. Porque está lá escrito. Você não tem que ficar, mas será que se eu fizer isso vai ser bom? Será que se eu fizer isso vai ser... Não tem mais nada disso. Está muito claro. Preto no branco. Claro. Bom. E aí, a partir desse momento, você não tem mais como falar, olha, eu não sei o que a empresa espera de mim. Eu não sei. Claro que você sabe. Está lá falando o que você precisa fazer, o quanto você precisa melhorar. Está lá falando quando você tem que fazer. Então fica muito claro. E vamos lá, e por que existe a meta? É porque tem um motivo para existir uma meta. Vamos entender por que existe uma meta. Vamos pensar numa estrutura de uma empresa.
certo? Você tem lá o presidente. O presidente é o cara que responde pelos resultados da empresa. Ele responde pelo negócio como um todo, pelo crescimento daquele negócio, pelo crescimento da empresa, por tudo da empresa. É o presidente, certo? Ou CEO, né, em algumas empresas. Mas vamos lá, vamos chamar de presidente. O presidente da empresa, ele tem a meta de crescimento da empresa. E aí tem uma série de diretorias. Tem a diretoria de logística, como a gente podia falar, a diretoria de supply chain, tem a diretoria de finanças, tem a diretoria de recursos humanos, pode ter uma diretoria industrial. Vamos colocar essas 4 diretorias só para ser de forma bem simples. E aí para crescer, para a empresa crescer, cada uma dessas diretorias tem que fazer alguma coisa. A diretoria de RH tem uma meta, a financeira tem outra, a de supply chain e logística tem outra. Cada empresa, cada diretoria tem uma meta. E se cada diretoria tem uma meta, ela é amarrada ao quê? A meta da companhia, a meta da empresa. Lembra que eu falei que toda empresa tem uma meta de crescimento? Não existe empresa que não quer crescer, toda empresa quer crescer. E aí, para crescer, ela define algumas coisas que ela tem que fazer para conseguir aquele crescimento. E aí, dessa forma, sei lá, tem diretoria comercial, muito importante. E aí ela tem as metas para colocar lá para cada uma, para que juntando todas aquelas metas, a empresa consiga ter o seu crescimento ou atingir o que ela tem como objetivo principal. Que é aquele objetivo que o presidente está lá assegurando que vai ser atingido. Que os acionistas da empresa vão cobrar do presidente. Bom, então, a partir do momento que você... Cada uma dessas áreas, né? A combinação da meta de cada uma dessas áreas, a combinação da superação da meta de cada uma dessas áreas, cada área que supera a sua meta, contribui para o resultado da empresa. E aí acontece o quê? Vamos lá. Nós estamos lá no nível do presidente, aí agora foi para a diretoria. E aí na diretoria ela vai explodir essa meta para todo mundo, para todas as áreas que estão na diretoria. E aí vai ter a meta do gerente, vai ter a meta do coordenador, meta para supervisor, meta das equipes, tem as metas coletivas, dentro daquela diretoria. E vai chegar um momento que cada pessoa vai ter a sua meta. É a meta individual. Geralmente as empresas trabalham com meta individual no nível de gestão, né? Então, supervisor, algumas empresas têm meta, mas coordenador, gerente, diretoria, todo mundo tem meta individual. O cara é avaliado se ele está entregando as metas ali que estão no nome dele. Está lá assinado o nome e sobrenome, aquela meta é do cara. Bom, e aí o que acontece? Todo aquele conceito de objetivo, valor e prazo é extrapolado para as pessoas. E essa meta vai chegar em você. Você vai ser designado, vai ter uma meta no seu nome. Sim. Você quando chegar lá nessas posições, você vai ter uma meta lá com seu nome e sobrenome. Não é legal? Pô, é legal pra caramba, você vai entender por quê. Porque aí, quando a meta estiver no seu nome, agora a bola está contigo. Acabou. Não tem como. Você pode olhar para o lado, claro. Mas quem tem que resolver aquilo, quem tem que bater aquela meta, agora é você. Pô, você vai ficar desesperado? Não vai, calma. Que a gente vai resolver isso, fica tranquilo. Agora, você vai ter que pegar aquela bola, porque a meta é sua, você vai ter que bater no peito. E você vai ter que montar um belo plano de ação. Para quê? Para bater a meta. Porque a meta que está lá no seu nome, o pessoal lá da diretoria, da presidência, lembra? Precisa que você bata a sua meta. Para que a empresa consiga atingir os objetivos dela como empresa, como um conjunto de todas as metas. Pode até ser que hoje você ainda não tenha uma meta individual, tá? Que você, por enquanto, só tenha metas coletivas, né? O que é a meta coletiva? É um grupo de pessoas que têm uma mesma meta e são responsáveis pelo atingimento daquela meta. Tá? Não é uma meta designada só para você, mas é de repente para uma área e todo mundo daquela área tem a mesma meta. Não tem problema.
é uma meta sua também. Por mais que ela seja coletiva, as pessoas vão estar avaliando você se você vai estar conseguindo atingir dentro do coletivo a meta. Não é porque está dividindo com outras pessoas que você vai ter menos importância para atingir aquele resultado. E não foge da meta. Acredite em mim, não foge. Sabe por quê? As metas vão ser suas melhores amigas. E eu vou te dizer por que você vai querer ter as metas do seu lado e elas serão as suas melhores amigas. Pelo seguinte, como a meta é algo muito objetivo e claro, você consegue lá pegar e olhar, né, o que é que você tem que fazer. E quando você atinge as metas, ele é um indicador claro de quê? De que você está indo bem na empresa. Lembra que a gente falou que no início, poxa, era tudo muito subjetivo. Eu não sei o que meu gestor acha de mim. Eu não sei se meu gestor ele gosta do meu trabalho. Eu não sei se meu gestor como que ele me avalia. Agora que você tem uma meta, lá com o seu nome, está muito claro para você. Está muito claro para você o que você tem que fazer. E aí, se você está batendo a meta, é um sinal claro que você está indo bem. Melhor indicador do que esse é impossível. Você sabe que está indo bem. E você vai ficar mais seguro. Por quê? Porque você está indo no caminho certo. Você está conseguindo bater. E não é só isso. Não é só por causa disso que a meta é sua melhor amiga. Tem uma outra coisa também. E é por isso que eu quero dizer que você tem que tratar bem suas metas. Sabe por quê? As boas empresas boas, elas costumam ter uma coisa chamada remuneração variável. E essa remuneração variável ela é diretamente ligada, atrelada ao atingimento das metas. Deixa eu explicar para você o que é a remuneração variável, tá bom? Vamos lá. Ela é um bônus, remuneração variável, né, de uma forma mais simples, é um bônus anual. É uma premiação em dinheiro que você recebe. E olha, o que eu tenho visto aí no mercado é que boas empresas costumam dar de bônus, de premiação para os seus batedores de meta entre 2 a 8 salários. Isso mesmo, de 2 a 8 salários. É claro que a quantidade de salários está diretamente relacionada ao cargo que você ocupa. Então, se você ocupa um determinado cargo, você ganha mais salários, né? Mas a média é entre 2 e 8 salários. É coisa pra caramba. Pra quem? Pra quem bate meta. Bom. Então, quanto maior o seu cargo, maior vai ser o seu bônus. Isso faz com que a gente queira sempre subir na empresa. Eu quero subir porque eu quero ganhar um salário melhor, mas eu quero ganhar um bônus maior também. Porque os bônus vão crescendo na medida que você vai crescendo na empresa. E assim, agora será que ficou claro para você como que a meta, né, uma meta, né, pode mudar a sua vida? Ficou claro para você que se você se tornar um batedor de meta, você vai ter a oportunidade de um determinado momento do ano receber uma bolada em dinheiro na sua conta porque você conseguiu atingir os objetivos que a empresa estabeleceu para você. Você entendeu agora porque a meta ela pode mudar a sua vida? Você pode receber uma grana suficiente para você comprar um carro novo. Você pode receber uma grana para comprar uma viagem internacional, uma viagem que você sempre quis fazer. Porque é um bônus muito interessante. Tem aquele seu salário do mês a mês, mas a gente, quando começa a crescer na empresa, a gente tem que buscar ganhar a remuneração variável. E é por isso que a meta tem que ser a sua melhor amiga. Você pode ter a meta como a sua melhor amiga, se você conseguir aprender a bater metas. Se você não souber como bater metas, se você não se tornar um batedor de metas, a meta vai ser um sofrimento para você. Você tem que ser um batedor de metas. E se você for um batedor de metas,
você vai estar feliz da vida cada vez que vier uma meta nova para você. Por quê? É uma meta nova, é um desafio novo, você vai lá, você sabe como bater meta, você já tem tudo na cabeça, como você preparar, como você fazer aquilo, porque você é um batedor de meta. E aí você vai bater no peito e vai bater aquela meta e vai chegar naquele bônus. Então, a meta pode ser sim a sua melhor amiga. Só que você precisa aprender como bater a meta. E olha, eu vou te falar uma coisa. Muitas, mas muitas mesmo, conquistas pessoais que eu tive através das metas que eu bati. Então, para você ver que o salário é bom, a meta te dá condições de ter um algo mais, porque as metas que eu batia, eu ganhava bônus. E é isso que você tem que pensar. Você tem que se tornar um batedor de metas para ganhar bônus. Porque aquele bônus é um dinheiro extra que você tem, que você pode realizar sonhos. Toda vez que eu assumia uma nova área, uma área na logística, geralmente o gestor chama, né? A gente para conversar, vai falar o que está esperando de você, vai falar quais são os pontos que ele gostaria que você desse uma analisada. Depois que ele acabava de falar, eu falava, legal, bacana. E deixa eu fazer uma pergunta, minha primeira pergunta para ele. Qual é a minha meta? Quais são as minhas metas? Por que eu fazia essa pergunta? Porque eu sabia que iam ter metas para mim e eu tinha que correr o mais rápido possível para começar a tratar aquilo, porque o tempo já estava correndo. E quanto mais o tempo corria, menos tempo eu tinha para conseguir atingir aquelas metas. Então eu tinha que saber o mais rápido possível o que eu precisava ter para que eu pudesse, né, me organizar, estruturar toda a minha estratégia para bater a meta. Senão eu podia simplesmente não bater por uma questão de tempo. Então era a primeira pergunta minha para ele. Qual é a minha meta? Quais são as minhas metas? Porque nunca você vai ter uma, você vai ter um conjunto de metas, várias metas. E assim, uma coisa que acho que talvez depois de tudo isso que você ouviu, você deve estar se perguntando o seguinte, tá bom, pô, entendi a questão de bater a meta, como é importante para a minha vida profissional e pessoal, que eu vou conseguir me destacar porque eu estou batendo metas, vou conseguir ganhar dinheiro, ganhar um bônus porque eu estou batendo as metas. Mas tá, e se eu não bato minhas metas, o que acontece? Olha, eu vou ser aqui o mais franco possível com você em relação a quem não bate metas, sem muito rodeio. Vamos lá, o seguinte. As empresas definitivamente não gostam de quem não bate as metas. Não gosta de quem não bate meta. E por quê? É simples assim. Por que ela não gosta? Porque lembra que a empresa tem uma meta, que é uma meta de crescimento que ela estabeleceu, que o presidente estabeleceu uma meta. O presidente estabeleceu uma meta para a empresa crescer. Na hora que estabeleceu aquela meta, a empresa cresceu, ele desdobrou a meta para todas as diretorias desdobrou as metas para todas as gerências, coordenações e foi chegando para todo mundo. Toda empresa agora tem uma meta. E se você não está batendo uma meta, você não está ajudando a empresa lá em cima a atingir aquele objetivo maior. E a empresa não quer pessoas que não ajudem ela a crescer. Não quer pessoas que não ajudem ela a bater a meta principal da empresa. Então, é por isso que as empresas não gostam de pessoas que não batem metas. E é por isso que você tem que se tornar um batedor de metas. Eu vi muita gente, né, muitas pessoas, né, elas acabam tremendo quando recebem uma meta, exatamente por causa disso. Porque elas simplesmente não sabem por onde começar. E como elas não sabem por onde começar, elas têm muito medo de perder o emprego. Porque fala, meu Deus, e se eu não bater a minha meta, o que vai acontecer comigo? A empresa gosta de pessoas que batem metas, e se eu não bater, o que vai acontecer? E as pessoas ficam com bastante medo disso quando ouvem a palavra meta por causa disso. E na logística, isso não é diferente. Nós temos metas o tempo inteiro, diversas metas operacionais, diversas metas de custo, metas de nível de serviço, metas de projeto.
várias metas. Toda a área de logística tem várias metas. E os resultados para atingir estão lá amarrados no resultado do presidente, do diretor de supply lá, que ele colocou as metas, chegou em você. Você precisa entregar aquilo. Estão contando com aquele seu resultado para bater o resultado da empresa. É muito importante. Então, você tem que, assim, ter meta em todos os indicadores. Eu não tenho uma meta ainda que a empresa designou, né? Não teve uma meta que foi desdobrada para você. Com certeza você deve ter uma série de metas no seu dia a dia. Uma série de indicadores no seu dia a dia que você está controlando. E se você está controlando algum indicador, você tem que ter uma meta para ele. Porque se você não tiver uma meta, você não sabe se você está indo bem, se está indo mal. Então você tem que estabelecer uma meta. E aí você vai, sempre que você tem uma meta, você vai conseguir, né, de forma clara e transparente, você vai conseguir ter uma visão se você está indo bem ou se você está indo mal. Isso, por quê? Porque você consegue lá visualmente falar, meu resultado está dando isso e a minha meta deveria ser essa. Eu estou dentro ou fora da meta? Bom, se você está fora da meta, você precisa trazer o resultado para dentro da meta. Então você precisa conseguir colocar ele de um jeito, né, resolver o que está acontecendo. Você precisa entender o que está dando ali na sua operação que você não está conseguindo. Você precisa fazer isso. É fácil fazer? Para quem sabe bater meta, dá para você tornar isso fácil. Mas para quem não sabe, é difícil pra caramba. Então você precisa aprender como você faz isso. Você precisa aprender como bater uma meta. Você precisa aprender como você melhora um resultado. Você precisa aprender como você consegue eliminar um problema e esse problema some e faz com que aquele seu resultado melhore e você bata aquela meta que a empresa está querendo. Você tem que aprender a fazer isso. Por quê? Você vai crescer na empresa e cada vez que você crescer na empresa, suas metas vão ser mais desafiadoras. As metas vão ser mais difíceis. E para que você continue, e para que você continue crescendo, você vai ter que continuar batendo as metas. Então você precisa definitivamente saber como faz isso, de uma vez por todas. Para você ficar patinando lá, tentando resolver e não conseguindo. Não batendo a meta. De novo, as empresas gostam de pessoas que batem metas. Tanto elas gostam que elas dão bônus, que elas dão premiação, que elas dão uma remuneração variável para quem bate meta. As empresas não gostam de quem não bate meta. Quem não bate meta não está ajudando a empresa no crescimento. Então, assim, quando você começa a fazer isso, quando você realmente se torna esse profissional que eu vou chamar de batedor de meta, todo esse bônus, toda essa premiação que você pode ter vai começar a fazer parte da sua realidade. Quando você cresce na empresa, é isso que você vai começar a ter. E a grande mudança na sua vida. Mudança profissional e pessoal. Então é por isso que eu digo, a meta não é a sua inimiga. De forma nenhuma. A meta tem que ser a sua melhor amiga. E você precisa saber como cuidar dela, como tratar ela. Como conseguir tratar dela de uma forma que você consiga atingir, bater, superar a meta. Quem faz isso é um profissional, sem dúvida nenhuma, de sucesso na logística. Então, você tem que começar a fazer isso agora. Se ainda não estiver fazendo, você precisa aprender como fazer isso agora. Pessoal, está acabando aqui. Eu queria agradecer a participação de vocês aqui na nossa aula, ao vivo. É uma live, mas eu chamo de aula. E eu vou estar fazendo essas aulas toda semana. Eu vou chamando vocês para participar.
Espero que você tenha entendido o quanto importante é bater a meta. Meta, galera, meta. Você tem que bater meta. Seja um batedor de meta. Se você for um batedor de meta, o céu é o limite. Tá legal? Pessoal, um abraço. Então vai lá, manda um direct para mim que quem mandar primeiro nós vamos conversar ao vivo. Legal? Então tá, pessoal. Um grande abraço para vocês. E o ao vivo não é hoje, nós vamos marcar um dia para fazer, tá? A gente vai mandar um direct direitinho para ver qual é o melhor horário para você, né? Porque às vezes tem um horário de trabalho e tal. A gente marca um horário, se esse horário for bom, a gente faz esse, se for mais cedo, a gente combina. Tá legal? Galera, valeu e fica atento no Telegram. O Telegram eu vou falar quando vai ter uma próxima aula ao vivo, tá bom? Tchau, tchau, até mais.